Eu assisti, gosto muito de uma moça que mora na Noruega, eu acho que o canal dela é a Noruega e eu, acho que é isso. Não sei. Mas é uma moça, Wilk Dias, o nome da moça. E ela, lá eles têm um período muito curto com o sol, né? Porque tem, agora eles estão na fase do sol da meia-noite, porque é verão, está entrando no verão deles, que eles não têm as 4 estações, né? Então, recém estava nevando, e a gente foi assistindo nos vídeos que ela posta, que a natureza simplesmente parou um pouco a neve, plá, 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 as folhinhas todas surgiram das árvores, foi uma corrida daquelas coisas de fazer a natureza ressurgir, porque eles têm uma janela temporal muito curta. Então, a natureza já sabe disso e tem essa força. E aí ela estava ensinando a plantar batatas. Ela disse que ano passado eles plantaram e que agora eles iam plantar novamente. Então, é muito simples. Eu fiquei encantada de ver, porque eu não sabia nada de plantar batata, nunca tinha ido plantar batata, mas estou até interessada em fazer. Então, ela pega, deixa a batata ter aqueles brotinhos e ela corta a batata, deixando só um pedaço da batata. Ela não deixa a batata inteira. E coloca aquilo no solo. Muito bem. O que ela faz? Coloca no solo e cobre com uma leve camada de terra. Para que a batata, o brotinho, tenha força de romper com aquela terra. Aí ele cresce um pouquinho, ela põe mais terra. Aí ele cresce mais um pouquinho, ela põe mais terra. Que ele tem que ter força para superar aquilo. Se colocar um camadão de terra, ele não vai ter força para romper tudo aquilo. Então, a sabedoria em plantar batata é em dar a quantidade de terra, de solo, suficiente, mas não excessiva, para que aquela nova vida tenha a força necessária para romper e prosperar. Quando um pai dá um desafio muito grande para um filho pequeno, também não vai dar certo. Dizer para uma criança de 5 anos que ela tem que trabalhar, não tem como. É além, ele não alcança uma pia, o que ele vai fazer? Não tem maturidade cognitiva nem motora, então a gente tem que dar conforme as possibilidades. Mas um pai que tem um filho adulto, que tem um filho criado, vamos dizer assim, e que não faz desafios e dá tudo de bandeja, também não está colocando solo algum em cima. E essa batata vai apodrecer e morrer. Ela não vai ter os elementos e a força que ela precisa desenvolver para superar os seus próprios obstáculos. Então, na sabedoria de plantar batata, a gente aprende a sabedoria de educar uma criança. Dai aquilo que é suficiente e necessário, à medida que é suficiente e necessário. Não dá muito e não dá pouco demais. Essa regulagem, esses pequenos testes de vai dando aos poucos, até que por si ele consiga fazer, é necessário para que essa nova vida prospere. E dessa mesma forma acontece com os filhos. Se tu não desafia, se tu não coloca obstáculos ou coisas a serem superadas, qual é o foco? Qual é o foco dessa criança? Qual é o foco? Como que esse adolescente vai se tornar um adulto? Muitas vezes não vai. Vai ser um eterno adolescente, um eterno hóspede na casa alheia, cheio de reivindicações, oferecendo muito pouco em troca e exigindo muito, como se a sua bela presença fosse o máximo. E muitas vezes o que está por trás do endeusamento do pai pelo filho? Coisas que ele não fez, que ele projeta nesse filho, coisas que ele não viveu, que ele projeta neste filho, e às vezes um grande medo de perder este filho. O que leva um pai a ter medo de perder esse filho? Muitas vezes abortos. Quando teve outros abortos, ele fica com medo terrível de que algo aconteça com aquela única esperança que ele tem. Esses abortos podem ter sido provocados ou não,
Tem gradações, tem diferenças, mas independente disso, é um grande peso nessa família. Por que é tão importante o filho saber quando ele não é único? Quando ele teve irmãos, mesmo que esses irmãos não prosperaram, não cresceram. Porque isto faz com que ele olhe amplo e não fica tudo em cima dessa única criança. O natural é que quando um pai teve perdas, perdeu outros filhos, ele vai mimar, colocar uma redoma e não deixar essa criança passar por desafios. Então a criança não pode andar de bicicleta porque ela pode cair. A criança não pode fazer um esporte porque ela pode se machucar. A criança não pode ir na casa dos outros porque algo pode acontecer. A criança não pode ficar com ninguém porque a criança pode cair. É tão excessivo esse zelo que distorce e tira a força da vida. Sufoca. Então, essa criança não tem oportunidade de crescer. Quando o pai levanta para pegar um copo d'água para uma criança que pode fazer isso, ele não está fazendo algo bom. Chega um momento em que o mais velho tem que ter mais privilégios do que o mais novo. Nós vivemos uma sociedade que endeusa o que é novo. E nós não reverenciamos com a mesma força quem é mais velho. Nós vemos muitas pessoas mais velhas fazendo tudo pelos mais novos, e não vice-versa. No meu tempo de criança, e eu já não peguei um tempo muito assim, nós tínhamos que fazer o que os mais velhos pediam e solicitavam, e não vice-versa. Mas Deus me livre, dizer assim, oh, mãe, me pega um copo d'água. Minha mãe dizia assim, minha mãe era muito engraçada, alto lá, agora a carroça está na frente dos bois? Ela usava muito essa expressão, tipo, só um pouquinho, que dê a ordem disso. Como é que agora o pequeno vai pedir e exigir do mais velho? Não tem cabimento. Então, tudo tem um tempo certo para acontecer.